Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, guiados e iluminados por Jesus, luz do mundo, e buscando o que é do alto, que nós possamos celebrar a liturgia de hoje com fé e alegria. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 9, depois o versículo 15 a 17, depois o versículo 19 a 30, e depois o versículo 33 a 62. Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 9, depois o versículo 15 a 17, depois o versículo 19 a 30, depois o versículo 33 a 62. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Osias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes dois anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar do seu marido. Os dois anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela, e ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esquecerem dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os dois estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por duas empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os dois velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: Por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar, para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os dois velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: Olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: Estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera minha morte. E se eu não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os dois velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: Mandai chamar Susana, filha de Osias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois o seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram este depoimento: Enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós, que estávamos num canto do pomar, vimos esta infâmia. Corremos para eles e o surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós e, abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça.
Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. Ó Senhor, escutou sua voz. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Sinta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. E tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituados a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me, à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo do Senhor, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã, e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsos testemunhas, e agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Então a gente viu aqui, né, nessa primeira leitura, né, Deus em favor de Susana, né? A gente viu que ela foi condenada inocentemente por uma coisa que ela não fez. Os anciãos, só porque ela não quis se entregar a eles, né? Porque eles eram apaixonados por ela, eles inventaram, né, essa história de que ela tinha sido pega em adultério. Mas aí, né, o Espírito Santo, né, Deus colocou, né, excitou o Espírito Santo de um adolescente chamado Daniel. E aí Daniel, né, fez com que os anciãos, né, contassem a verdade, né, e os anciãos é que acabaram sendo condenados porque eles estavam mentindo. E Susana, né, que era inocente, foi salva. Então, Susana depositou a confiança dela em Deus e foi salva. Então, que nós realmente possamos também depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 8, versículo 12 a 20. João, capítulo 8, versículo 12 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo,
e de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, o capítulo 8, do Evangelho de João narra uma série de debates entre Jesus e os judeus durante a festa judaica das tendas, quando Jerusalém e o templo eram iluminados por tochas de fogo. Então, nesse trecho do Evangelho hoje, nesse trecho do capítulo 8, quando Jesus a discussão com os fariseus se inicia quando Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Treva e luz, uma contraposição recorrente no Evangelho de João para indicar quem é de Cristo e está em comunhão com ele, e por outro lado, quem é contra Jesus, envolvido pelas tramas da escuridão do mundo e do pecado. Jesus se revela pela primeira vez como luz do mundo, afirmando ser a vida e a salvação. Indo além do contexto da festa judaica, Jesus se proclama a luz que ilumina não só o templo, Jerusalém e Israel, mas o mundo, a humanidade toda, todos nós. Então, todo aquele que abandona as trevas do pecado e da morte terá a luz da vida. Os fariseus acusam Jesus de falso testemunho, porque testemunham a si mesmos. No entanto, o testemunho de Jesus é válido, porque vem de Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus tem plena consciência da sua origem divina, sabe de onde veio e para onde vai. Então, que nós realmente possamos anunciar isso a todos, E como sempre falo aqui, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo e anunciar para todos que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.